Olá, nossa equipe de análise e projeto de sistemas é formada por Caio Souza, Lucas Pardi e Victor Fernando. Em primeira instância, nossa equipe entrou em discussão para qual tipo de sistema nós faríamos no nosso projeto. E nós resolvemos fazer de um sistema que nós estamos familiarizados, que é o sistema de gerenciamento de um jogo MOBA, que é um jogo online, multiplayer, de luta em arena. Como fazer um sistema que envolve o jogo inteiro seria extremamente complexo e maçante, nós resolvemos focar apenas na parte de interação com o usuário. Assim, nós vimos na necessidade de segmentar o sistema, que foi estruturado em 4 partes. A primeira, que é a qual estamos desenvolvendo, que chamamos de sistema principal, abrange toda a parte de interação com o usuário. O sistema de gerenciamento de contas, que irá gerenciar todas as informações das contas cadastradas no servidor. O sistema de gerenciamento de vendas, que irá se encarregar das transações comerciais. E, por último, o sistema do jogo em si, que é autoexplicativo. Como todos os outros sistemas estão, todo momento, trocando informações com o sistema principal, nós resolvemos torná-los atores secundários, que estão a todo momento interagindo com o sistema principal. Temos 15 requisitos funcionais. O primeiro deles é o cadastro, onde o usuário cadastra essas informações e depois que o sistema aloca elas no banco de dados, ele poderá ir para o segundo requisito funcional, que é o login, assim o permitindo entrar na interface do jogo. O terceiro requisito funcional é adicionar um amigo e o quarto é falar com o amigo. Na primeira vez que o usuário entra na interface do jogo, ele só tem 2 opções: criar uma partida personalizada ou iniciar o tutorial. Como quinto requisito funcional, nós colocamos iniciar o tutorial, que é um pré-requisito para que o jogador possa começar a jogar partidas contra outros jogadores. O sexto requisito funcional é entrar em uma partida co-op contra a inteligência artificial, que serve para jogadores iniciantes se acostumarem com o jogo. O sétimo requisito funcional é criar uma partida personalizada, que pode ser formada por jogadores e por inteligências artificiais. Como oitavo requisito funcional, temos entrar em uma partida personalizada, que consiste em ver uma lista onde estão as partidas personalizadas e entrar em uma delas. Em nono, temos entrar em uma partida ranqueada, que é uma partida de jogador contra jogador, que ao final da partida, dependendo da vitória ou derrota, o jogador subirá de nível. O 10º requisito funcional é denunciar um jogador. Ao final de uma partida, se um jogador considerar que outro jogador tenha tido um comportamento tóxico, ele pode denunciar esse jogador. Como um 11º requisito funcional, temos assistir partidas de amigos. Enquanto o jogador amigo estiver jogando, é possível assistir essa partida. Como o 12º requisito funcional, temos assistir os replays das próprias partidas. Ao terminar a partida, a gravação da mesma ficará salva na conta do usuário e ele poderá assisti-la depois. Como 13º requisito, temos ver a própria estatística. Ao término de uma partida, vai ser possível ver suas estatísticas, como a quantidade de partidas ganhas, quantas partidas ao total e outras informações relevantes para o jogador. Como 14º requisito funcional, temos ver ranking, que possibilita ver o ranking de todos os jogadores e do próprio jogador quando se trata de partidas ranqueadas, que o ranking é calibrado de acordo com as partidas que o jogador ganha ou perde. Como 15º requisito funcional, temos comprar skins para os personagens. É bem comum nesse tipo de jogo os personagens terem roupas diferentes, skins diferentes que podem ser utilizadas. Então nós vamos colocar isso para que tivesse verossemelhança com os outros sistemas de MOBA. Como os MOBAs no geral são free to play, os desenvolvedores normalmente colocam essas funcionalidades que não têm nenhum efeito direto na jogabilidade, ou seja, são apenas cosméticos,
para que eles possam ter algum lucro a mais com o jogo. Como requisitos não funcionais, temos em primeiro, desenvolvido para sistemas Windows e Mac, ou seja, os sistemas mais básicos em que as pessoas utilizam para jogar. Como segundo requisito não funcional, temos a segurança na informação dos usuários, um fator que é extremamente relevante nesse tipo de jogo. Muitas vezes que hackers tentam roubar a conta de vários jogadores. Como terceiro requisito não funcional, temos disponível 24 horas. O horário em que os usuários jogam é indefinido, então um server que funcione 24 horas é uma necessidade. Como quarto requisito não funcional, temos fácil manutenção. E isso é para que se dê facilidade aos desenvolvedores para atualizar os dados e tornar o jogo melhor à medida do tempo. Como quinto requisito não funcional, temos design intuitivo. Isso é para permitir que jogadores novatos tenham fácil entendimento de como o sistema funciona. E como sexto e último requisito não funcional, temos boa otimização. Como MOBAs são jogos jogados por diversos jogadores em diversos contextos diferentes, é apenas justo que seja de fácil acesso até para computadores não muito potentes. Por isso a boa otimização do jogo é necessária. Como dito anteriormente, nosso sistema gira em torno do usuário. É por isso que ele é o ator principal de todos os nossos casos de uso. Também, como dito antes, os demais sistemas que permeiam o sistema principal, tanto o sistema de gerenciamento de contas, quanto de vendas, quanto o sistema de jogo, eles são considerados atores secundários, pois eles vão interagir com os casos de uso, mas não inicializam um diálogo, apenas há uma troca de informações entre eles. Especificando os casos de uso, temos o primeiro, que é criar conta. Nele, o usuário inicia a ação de criar uma conta, ele vai inserir os seus dados e confirmar. Esses dados eles vão ir então para o sistema de gerenciamento de contas, que irá criar uma nova conta e guardar essas informações dentro. Essa conta ela vai ser guardada dentro do banco de dados. O segundo caso de uso é o de login, onde o jogador ele irá iniciar a ação de fazer login, inserir os seus dados, a senha e o e-mail, ou a senha e o login, e então serão enviados esses dados para o sistema de gerenciamento de contas, e lá haverá essa comparação, e se os dados eles estiverem corretos, vai dar acesso ao sistema. O próximo caso de uso é o de jogar uma partida no PVP, ou uma partida ranqueada. Nela o usuário ele vai escolher o tipo de jogo, vai entrar e vai haver essa conexão dos dados do jogador, da opção selecionada pelo jogador, com o sistema de gerenciamento de contas, que vai checar qual o ranking dele, qual o nível que ele está, e vai parear ele com os jogadores no mesmo nível, ou similar. Então, a partir da seleção de personagem que ele fez, da skin, que também vem do sistema de gerenciamento de contas, as skins que estão atreladas a essa conta, ele vai ser levado ao sistema de jogo. O próximo caso de uso é criar partida personalizada, na qual o jogador vai criar uma sala de jogo, onde ele vai poder personalizar as condições da partida. Ele poderá mudar o nome, vai poder botar senha, ele pode convidar contatos, seus próprios contatos, para jogar, fazer parte da partida. E nela há simplesmente a conexão com o sistema de jogo, porque essa comunicação ela vai existir entre essas condições criadas pelo jogador, que vão afetar diretamente o sistema de jogo. O último dos nossos casos de uso é entrar em uma partida personalizada,
Nessa opção, o jogador vai poder escolher entre uma lista de salas públicas ou privadas, se ele tiver a senha ou for convidado por algum outro usuário. O próximo caso de uso é o jogar tutorial. O jogador irá para o menu de jogos e escolherá o modo jogar tutorial. Existe apenas a comunicação entre o usuário e o sistema de jogo, que eles serão os únicos usuários dessa etapa do sistema. Na opção adicionar amigos, o usuário pode pesquisar contatos pelo nome e enviar uma solicitação de amizade. E esses contatos eles aparecerão na lista de amigos do usuário. Essas informações elas são levadas para o sistema de gerenciamento de contas, que vai atualizar o banco de dados com essas informações. O caso de falar com amigo permite ao usuário se comunicar com a sua lista de contatos através de chat de texto. Existe apenas a comunicação no sistema entre o jogador e o sistema de gerenciamento de contas. No caso da compra de skin, o jogador ele vai entrar na loja, vai selecionar a skin que ele quiser comprar, utilizando-se de uma série de filtros. Ele vai confirmar a compra e então esses dados da compra eles vão ser passados para o sistema de vendas, o sistema de gerenciamento de vendas. Então, quando a venda for confirmada, de fato efetuada, esse sistema de vendas ele vai atualizar o sistema de gerenciamento de contas, atualizando essa informação de que o usuário adquiriu essa nova skin, ele vai poder usar a próxima vez que ele entrar no jogo. Agora, em relação aos diagramas de estados, fizemos 3 diagramas. O primeiro seria o de sistema de gerenciamento de partida, que iniciaria o fluxo encontrando a partida, indo para o primeiro estado, que seria o estado de tela de carregamento, com a ação do, que seria mostrar equipes, que no caso seria mostrar literalmente equipe. Após isso, o fluxo segue para um estado composto, intitulado de partida em andamento, que no caso inicia-se com a estado de partida iniciada, que teria a ação entre, que seria andamento de partida. Automaticamente já inicia com o andamento da partida, que segue para um fluxo de 2 opções, que seria o de bom desempenho e de mau desempenho, desencadeando nos estados de vitória ou derrota, indo para a tela de vitória ou derrota, que também tem ambos estados do, que no caso para a tela de vitória seria avisar a vitória, e no caso para a tela de derrota seria avisar a derrota, e indo para o final do fluxo desse estado composto. Saindo do estado composto, no caso de vitória, entraria no primeiro estado fora do estado composto, que seria o recebimento do bônus, com a ação do, que seria somar os pontos, e em caso de derrota, entraria no estado de perca de pontos, com a ação do, que é subtrair pontos. Ambos vão para o mesmo ponto, que seria a atualização de dados, indo para o estado de descrição de classificação, encerrando assim esse diagrama. O próximo diagrama de estado seria o de sistema de login e registro. Ele inicia o fluxo com o login solicitado, levando para o estado de apresentação da tela de login, que no caso é um estado simples. Após esse estado, já leva para o fluxo de login sem informado, subdividindo em 3 tópicos. O primeiro seria o fluxo de informações erradas, levando para outro estado simples, que é o de tela de informação errada, que retorna para o estado anterior. Caso o cliente já esteja registrado, ele segue para o fluxo de cliente já registrado e vai para o estado de logar o cliente, que eu falarei posteriormente. Caso o cliente não seja registrado, ele vai para o fluxo do cliente não registrado, indo para o estado de tela de registro. Esse estado, no caso, tem a ação do, que é de fazer registro. Após o registro ser efetuado, segue para o fluxo de registro efetuado, indo para o mesmo evento que no caso foi mencionado anteriormente, que é o de logando o cliente. Esse evento de logar o cliente tem a ação do, esse estado no caso, e essa ação é efetuar o login. Efetuando o login, segue para o fluxo de login efetuado com sucesso, encerrando, no caso, esse diagrama.
O último diagrama de estado que nós fizemos, no caso, seria o de sistema de criação de grupo. Ele inicia esse fluxo com a criação do grupo, indo para o estado simples de tela de grupo. Esse estado segue para o fluxo para enviar o convite para um amigo, no caso, que se subdivide em 3 partes. No caso, a primeira parte do fluxo seria se o nome do amigo não fosse registrado, que ele segue para o estado de tela de informação errada, retornando para a tela de grupo. No segundo caso, seria se o convite foi enviado com sucesso, apareceria, no caso, o pop-up de aviso, entrando no estado de aviso, seguindo o fluxo para caso o convite seja aceito e retornando para essa tela de grupo. E o terceiro fluxo, no caso dessa subdivisão da tela de grupo, seria caso o convite seja rejeitado, levando para o estado de erro e retornando também para a tela de grupo. Caso no estado da tela de grupo os membros da equipe sejam suficientes, no caso seguiria o fluxo para a busca iniciada, encerrando esse diagrama. Caso os membros forem insuficientes, retorna para o estado de tela de grupo. No caso, esse diagrama de criação de grupo, ele só contém estados simples e o próprio fluxo. Exatamente porque o estado simples ele é autoexplicativo. Então não houve a necessidade de criar ações para os estados, porque somente os estados simples e o fluxo já resolveriam o nosso problema. Por último, mas não menos importante, temos no apêndice o livro utilizado. O livro, no caso, seria o livro UML2, Abordagem Prática, de Guedes Guilianes. É um livro muito interessante que reúne vários exemplos e explicações bem diretas sobre os diagramas tanto de estado quanto de ações e entre outros diagramas da UML.